Seja bem-vindo, é um prazer estar com vocês novamente. E hoje eu vou falar sobre a candeia embaixo do alqueire. Eu me chamo Semadar e é um prazer estar mais uma vez falando por esse lugar que eu amo tanto, que é o CELE, Centro Espírita Luz da Esperança. Para a gente começar, eu vou pedir para a gente fazer uma oração, fechar os nossos olhos, relaxar, respirar fundo e agradecer ao Divino Criador, querido Pai Celestial, que nos orienta e nos guia, que nos mostre sempre o caminho certo a seguir, que nos dê consciência das nossas falhas, das nossas dificuldades, mas que abra nossa mente, o nosso coração para a luz, que sejamos recipientes do astral superior, dos bons espíritos, das mais altas esferas celestes, que derramem sobre nós a sua luz, o seu amor e a sua misericórdia, que assim seja. Então hoje eu vou falar sobre a candeia debaixo do alqueire. O que é a candeia e o que é o alqueire? Jesus falava por parábolas. E candeia, na verdade, é lamparina, né? Como se fosse uma lâmpada, uma lamparina, um aparelhinho onde se colocava uma vela para iluminar. E o alqueire era o cesto de grãos. Então Jesus, que falava por parábolas, nos diz que não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, a gente não bota a luz debaixo do cesto. A gente bota a luz para cima, para que seja mostrada, para que ilumine o ambiente. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente não esconde a verdade. A verdade, ela não é para poucos, ela não é para os iluminados, ela não é para pessoas especiais. A verdade, ela deve ser exposta, ela deve ser colocada para todos. Mas, obviamente, que cada um assimila a verdade de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a sua capacidade de absorção. Tanto é que em cada momento da humanidade, a gente pode observar que a humanidade vai recebendo ensinamentos da espiritualidade, vai recebendo de acordo com a sua capacidade de assimilar esses ensinamentos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva buscar a verdade, que a gente não deva estar disposto ao aprendizado. Acontece que espíritos simples e ignorantes que somos criados, às vezes temos dificuldade de querer crescer, de querer melhorar, de querer enxergar a luz. E ficamos presos nas ilusões da matéria, achando que são as coisas materiais, achando que são as aparências, achando que são as convenções sociais que importam. Quando, na verdade, o que importa de verdade é o mundo espiritual. É o conhecimento espiritual, é o crescimento espiritual. E a gente está aqui só para isso, né? Vamos combinar que a gente veio para esse mundo, a gente está encarnado na Terra, estamos aqui para aprendermos a ser pessoas melhores, para crescermos moralmente. Não existe outro motivo. As coisas materiais, elas são bacanas, a gente pode usufruir delas, né? A gente pode buscar ter conforto material, buscar ter coisas boas, roupas boas, viver bem. Isso não é errado, não é errado. Isso aí é saudável, a gente viver assim é saudável, a gente buscar ter prosperidade, buscar ter crescimento material, tá tudo certo. A grande questão é que nada disso é nosso, é tudo um empréstimo. E que o que importa mesmo é a nossa condição moral. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito, porque a gente não é perfeito. E não adianta se cobrar perfeição, nem cobrar perfeição do outro, porque não somos perfeitos.
Agora, o foco, o objetivo maior tem que ser o crescimento espiritual. Pelo menos para nós, né? Não adianta querer buscar e exigir isso do outro, porque nem todos estão com a mesma consciência, com o mesmo entendimento que nós. E tá tudo certo. Agora, Jesus nos pede, com essa parábola da candeia embaixo do alqueire, que a gente possa falar da sua fé, falar dos seus ensinamentos, buscar os seus ensinamentos, não ter vergonha de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E não ter vergonha de buscar essa profundidade na nossa vida, que é a profundidade que é viver a moral do Cristo e buscar a moral de Cristo. E o que é a moral do Cristo? A moral do Cristo é o amor profundo por si e por todas as criaturas. É o acolhimento das pessoas humildes, das pessoas ditas como pecadoras, porque Jesus era amor. E ele dizia que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus condenava os orgulhosos, que se achavam melhor que os outros, que achavam que não tinha nada a melhorar. Mas ele acolhia os humildes. Ele acolhia os aflitos. Ele jantava com as prostitutas. Ele jantava com os cobradores de impostos. Ele comungava com os oprimidos. E é assim que a gente tem que buscar viver, sabendo que a gente não é melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, que nós estamos aqui inseridos num contexto social que nos foi dado muitas vezes por privilégio, mas que todos somos iguais perante Deus. E que o que importa mesmo é o nosso coração. O que importa de verdade é a nossa evolução moral, é as nossas intenções, é o quanto de compaixão a gente tem pelo outro, é o quanto de entendimento a gente tem pela vida do outro, por tudo que ele já passou, né, pelas experiências que ele passou, e olhar para ele em uma situação degradante e ver que a gente precisa acolher ao invés de julgar. E é muito difícil, é algo que se pratica todos os dias, né? Porque Jesus acolhia os humildes, mas a gente não tem ainda o crescimento, a maturidade emocional, a maturidade espiritual de Jesus. E tá tudo certo, né? Nós não precisamos querer ser como Jesus, porque nós não somos. E tá tudo certo, nós somos o que nós somos. E acolher o que nós somos, né, respeitar quem nós somos, respeitar as nossas falhas, respeitar as nossas dificuldades, é o primeiro passo. É o mais importante. Porque a gente não cura o que a gente não aceita. E nós temos muitas falhas. Mas quando a gente aceita que somos seres falhos, fica mais fácil de acolher e de melhorar aquilo que a gente tem para mudar. E também quando a gente aprende a olhar para a gente com amor, com respeito, quando a gente se perdoa, quando a gente olha para si com consciência das nossas falhas, com autorresponsabilidade, mas também valorizando os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor. Então, valorizar o que a gente tem de bom nos dá força emocional para olhar aquilo que a gente tem a melhorar e aceitar, né? Não fugir, não ter essa falta de consciência, né? Essa falta de aceitação que tanto nos impede de ser melhores. Essa falta de admitir, né, aquilo que a gente tem de falha. Então, muitas vezes a gente tenta ser perfeito e mostrar uma máscara de perfeição para ser aceito pela sociedade, para ser aceito pelas pessoas,
Quando, na verdade, essa máscara, ela nos afasta de nós mesmos. A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. A gente precisa admitir as nossas falhas, mostrar a nossa vulnerabilidade, porque está tudo certo. Quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, admite as nossas falhas, a gente se conecta de verdade uns com os outros, porque todos somos falhos. Todos temos dificuldades. Mas quando a gente sobe num pedestal de superioridade e não quer mostrar as nossas falhas e quer se mostrar como perfeito, nós nos afastamos uns dos outros. Então essas máscaras sociais, elas nos impedem de sermos leves, espontâneos, verdadeiros. E quem mais sofre com isso somos nós mesmos. Quanto mais luz nós botarmos em quem nós somos de verdade, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, né, com as nossas angústias, quanto mais verdadeiros nós formos, mais felizes nós seremos. Quanto mais verdadeiros nós formos com a gente mesmo, mais felizes nós seremos. Mas isso é autoconsciência. E essa autoconsciência a gente só conquista com maturidade emocional. E essa maturidade emocional, ela não é assim, né? Vou ter maturidade, não é. Tá tudo certo. A gente precisa desenvolvê-la todos os dias. Buscar sermos melhores. Buscar autoconhecimento. Porque a reforma íntima que o Espiritismo nos ensina, que os espíritos superiores nos falam o tempo todo na reforma íntima, né? Então a reforma íntima nada mais é do que essa profundidade das nossas emoções, essa aceitação das nossas emoções. Não se muda o que não se aceita, o que a gente esconde, o que a gente finge que não existe. Quando a gente finge que não existe, a gente não muda, a gente fica no raso. E quando a gente admite que existem emoções a serem melhoradas, a gente consegue entrar na profundidade delas. A gente consegue exercitar, acolher aquilo que a gente está sentindo. Infelizmente, a gente viveu e cresceu numa sociedade que reprime as nossas emoções, né? Que é feio ter medo, é feio chorar, é feio, é criminalizado sentir. A gente tem que esconder aquilo que a gente está sentindo. Só que isso nos reprime, nos faz seres reprimidos. A gente precisa olhar para as emoções com clareza, com aceitação, com acolhimento, porque esse é o primeiro passo do auto-amor. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento. Jesus disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E eu digo para vocês, ama a ti mesmo, para que tu possa amar o próximo. Porque se tu não ama a ti mesmo, e quando a gente fala amar a si mesmo, não é uma questão de aparência. A aparência é o último lugar do amar a si mesmo. Quando a gente diz amar a si mesmo, é amar suas emoções, é acolher o seu negativo, é saber que tu tem direito de ficar triste, de ter medo, de ter raiva. Tá tudo certo. Obviamente que tu não vai usar essas emoções para prejudicar alguém, mas tu tem o direito de ter elas. E esse acolhimento das tuas emoções, de quem tu é de verdade, é o que te dá força emocional para crescer, para melhorar, para ser uma pessoa que investe em autoconhecimento, que investe em crescimento espiritual. Prazer estar com vocês. Quero agradecer mais uma vez aos bons espíritos, aos espíritos de luz que nos acompanham, que nos guiam, que nos orientam e que nos inspiram a sermos melhores a cada dia. Obrigada, queridos amigos. Obrigada pela luz do amor que vocês plantam em nossos corações todos os dias. Pedimos licença para encerrarmos a nossa palestra. Que assim seja. Um beijo a todos e até o mês que vem. Beijo, obrigada.